Pessoal, olha aqui essa maravilha de pão. É esse pão caseiro que a gente vai estar aprendendo a fazer hoje. Olha como ele fica crocante. Olha essa massa por dentro. E isso para um café é uma delícia, pessoal. Bom, então vamos começar aqui pelos ingredientes. Vamos colocar aqui, no nosso bowl aqui da batedeira e em cima da balança vamos colocar a tara aqui e vamos começar aqui pela farinha. A gente vai colocar aqui mais ou menos 500 gramas de farinha de trigo. Então vamos completando aqui, 317, 453. Vamos completar mais um pouco aqui, Não, passou muito, vamos tirar. 504, 505 gramas, tá? Vamos tirar um pouquinho aqui. 497. 500. 501 aqui, ok. É o suficiente aqui para a gente já começar aqui a nossa massa, tá? Então vamos dar prosseguimento aqui, tá? Deu aí 500 gramas, da balança vale um pouco, Vamos aqui agora acrescentar 375 ml de água, mais ou menos 375, tá? Eu uso água mineral, tá, pessoal? Que dependendo da região onde você mora, se usar água aí do filtro ou da torneira, se tiver muito cloro, ele mata o nosso fermento, tá? Então eu tô colocando aqui água mineral. Então vamos lá, ó. 371. Vamos tentar chegar no 375. Tá bom, 377. Tá bom, 375, 77 é quase a mesma coisa, tá? Então agora, o que a gente vai fazer? Essa água e a farinha, aqui na bacia só tem água e farinha. A gente vai misturar bastante a fim da gente formar uma massa. A gente não vai sovar. A gente só vai incorporar a farinha e a água para ficar uma mistura bem homogênea. E a gente não vai sovar, tá? Depois que a gente fizer isso, a gente vai cobrir com o pano de prato e vai deixar a massa descansando por 1 hora, tá? Esse processo, pessoal, a gente chama de autólise, tá? É aonde vai ajudar, tá, o nosso pão a ficar mais bonito e mais gostoso. Então agora eu já misturei aqui com a colher. Vamos misturar mais um pouquinho aqui com a mão, tá? Para fim da gente deixar a mistura mais homogênea. Vamos lá. É só misturar, tá, pessoal? Não precisa de sovar. Misturou, bem misturado, Vamos incorporando aqui os ingredientes aqui na massa, que no caso é só a água e a farinha, com um pouquinho de farinha aqui no fundo. Vamos misturar. E pessoal, lembrando que tem que ser uma farinha de boa qualidade, uma farinha forte. O que é uma farinha forte? Com alto grau de proteína, tá? De 6 para cima, tá? Essa que eu estou usando aqui tem 8 gramas de proteína a cada 50 gramas. Então é uma farinha excelente, tá? Misturado aqui, pessoal, bem a farinha e a água, a gente ajeita a massa aqui, E logo em seguida, a gente coloca o pano de prato por cima e deixa ela descansar por 1 hora, tá, pessoal? Então vamos colocar o pano de prato aqui,
Vamos deixar ela descansar e em sequência a gente volta. Passado aqui a nossa 1 hora, nós vamos dar continuidade aqui à nossa receita. Então a gente pega novamente a balança, né? Vamos ligar aqui. Vamos colocar a massa. Vamos zerar a nossa balança. E agora nós vamos colocar mais ou menos 150 gramas do fermento natural, fermentação natural, tá? Quem não sabe como fazer o fermento natural, pode procurar um vídeo aqui no YouTube que vai achar como faz o fermento natural. Eu não fiz esse vídeo mostrando como que faz o fermento natural, mas no YouTube tem muitos, tá? É só você dar uma olhadinha. Então a gente vai colocar aqui mais ou menos 150 gramas aqui de fermento natural. Vamos lá. (42 gramas). Tá difícil aqui de descer, então vamos aqui pegar a colher e vamos, né, o nosso pão duro, na verdade a colher de pau. E vamos aqui puxar o restinho aqui do fermento natural. 98 gramas. Vamos lá. Bom, aqui já deu 130, a gente precisa de 150. Vamos lá. 143. (150), pessoal. 149. 150. Tá, vamos colocar mais um pedacinho aqui. Não tem problema passar um pouquinho, ó. 153, tá? E agora o que a gente faz? A gente vai pegar essa mistura da água, farinha e o fermento e vamos sovar, mas na batedeira com o gancho de massa pesada, que é esse aqui, tá? Então vamos aqui pegar a nossa batedeira, vamos ligar ela aqui, vamos colocar o gancho, tá? Encaixar aqui a nossa vasilha, vamos colocar o gancho e vamos começar a misturar mais ou menos de 10 a 15 minutos. Essa batedeira aqui, pessoal, ela mistura, ela faz o trabalho, mas ela é uma batedeira leve, então como a massa é pesada, a gente tem que segurar porque ela fica saindo do lugar. Então, para quem tem aquelas batedeiras de base pesada, não precisa de segurar. Mas essa aqui, como é uma batedeira, né, leve, ela não é profissional, então a gente tem que ficar segurando aqui, mas ela faz o trabalho normal, mistura bem, atende o que a gente precisa. E para esse tipo de pão, para a gente desenvolver bem o glúten, a gente batendo aqui na batedeira para ela sovar para a gente, fica bem melhor, tá, pessoal? Então aqui, ó, depois de mais ou menos 5 minutos batendo, a gente vem com 10 gramas de sal, tá? A gente vai colocar as 10 gramas de sal aqui, a massa muda, dá uma incorporada com esse sal, fica mais firme e a gente continua batendo, tá? A gente bate mais ou menos aqui na batedeira de 10 a 15 minutos. Eu não coloco mais nenhum ingrediente, tá, pessoal? É só isso que eu passei na receita para vocês. É a água, a farinha, mistura bem, deixa 1 hora descansando, depois eu venho, coloco 150 gramas do fermento natural, mais as 10 gramas de sal e bato bastante. Agora aqui que eu já bati bastante, eu deixo descansar por mais 1 hora essa massa que eu bati. Passado 1 hora aqui que ela descansou, vocês podem ver que ela já cresceu bastante, né, pessoal? Só de ter batido bastante ali na nossa batedeira. Agora o que eu faço? Eu unto aqui essa vasilha aqui de vidro com óleo e coloco essa massa aqui pra gente, né, depois fazer as dobras nela.
E eu coloco o óleo para não agarrar, porque aqui a gente está usando uma hidratação aqui de 70%, que é aquele volume de água que eu coloquei. Então ela já fica um pouco mole e gruda um pouco. Então ou você molha a mão ou você passa óleo. Eu acho melhor a gente passar o óleo aqui na vasilha, na mão e virar a massa aqui, tá? Eu acho bem melhor. Tem gente que molha a mão na água e vai mexendo, vai misturando na própria vasilha. Mas eu prefiro fazer desse jeito aqui, que eu acho que dá menos trabalho e gruda menos, tá? Então vamos lá. E lembrando, pessoal, que esse pão é recheado. Mais pra frente na dobra, a gente vai colocar o recheio, tá? Eu vou fazer aqui de calabresa. Então vamos passar mais um pouquinho de óleo aqui na mão pra gente manipular a massa. Então, ó, fiz uma dobra. Fiz outra dobra. 2. 3 dobras. E 4 dobras. Essa dobra, pessoal, é para dar sustentação na nossa massa, para ela assar e ficar um pão bonito, tá? Então eu acerto ela aqui agora, cubro ela com o pano de prato e deixo descansar por mais 1 hora, tá? Depois dessa 1 hora, eu volto aqui para mais uma série de dobras. Passado aqui, né, pessoal, 1 hora, meia hora, isso depende aí do crescimento da sua massa, a gente vai fazer a segunda seção de dobras. Fiz a primeira, a segunda, e agora eu vou fazer aqui a terceira dobra, depois a quarta. E aí é o mesmo processo, eu levo para descansar, coberto com o pano de prato, por 30, 40, 1 hora, depende aí da sua região. Você vai monitorando a massa, o crescimento, para você ver se já está suficiente, para ela não crescer demais e nem de menos, tá? Então eu acerto ela aqui, cubro com o pano e deixo ela descansando mais meia hora ou 1 hora. Isso depende do crescimento aí da sua massa. Então vamos lá. Bom, dessa vez aqui, pessoal, eu deixei ela descansando por só meia hora. E a gente percebe que ela já cresceu bastante. Nessa hora, eu agora acrescento o meu recheio, que nesse caso aqui é calabresa. Eu cortei em cubinhos, tô colocando aqui na massa, tá? E vou continuar fazendo a dobra, a fim de eu misturar bastante o nosso recheio aqui na nossa massa. Então eu vou misturar aqui bastante, né? Através das dobras, para incorporar o recheio na massa. Então vamos lá. A gente vai dobrando aqui, o recheio vai misturando na massa. Bom, pessoal, depois que eu já dobrei bastante aqui, né, já incorporei o recheio na massa, é esse aqui o resultado que a gente vai ter, tá? O recheio bem incorporado na massa. Agora, pessoal, a gente com a bancada aqui enfarinhada, vamos modelar aqui a nossa massa pra gente, logo em seguida, né, deixar ela crescer no cestinho e colocar para assar. Lembrando que eu asso esse pão na panela de ferro, tá? Eu coloco ela para pré-aquecer no forno por meia hora, uma temperatura de 250 graus. Depois de 250 graus, eu tiro a panela do forno, coloco o meu pão dentro, coloco a tampa, deixo assar a 250 graus por mais ou menos meia hora. Depois de meia hora eu tiro a tampa e deixo assando dentro da panela por mais 20 minutos. Então eu modelo o pão desse jeito aqui que vocês viram aqui, tá? Faço como se fosse um triângulo, depois eu desço modelando, tá? Fazendo essas dobras, selo a parte de baixo, vou colocar aqui na cestinha
e vou deixar crescer aqui. O tempo de crescimento varia conforme a região, quanto mais quente, quanto mais frio. Aqui eu vou deixar crescendo mais ou menos de 3 a 4 horas, mas aí vocês ficam de olho aí para ver se não vai crescer de mais ou de menos. Tem lugar que vai demorar mais, tem lugar que vai demorar menos. Então eu coloco aqui na nossa cestinha e deixo crescendo aqui por mais ou menos aqui 3 a 4 horas. Lembrando que a panela e o forno já tem que estar ligado e a panela aquecendo lá dentro, tá? Então vamos lá. Vou cobrir aqui e vou deixar a minha massa crescendo mais ou menos de 3 a 4 horas. E eu uso para assar, tá, pessoal? Coloco o pão em cima daquele papel de assa fácil, tá? Que você encontra em qualquer supermercado. Agora, depois de 4 horas aqui que o meu pão ficou crescendo, eu pego o papel que eu falei com vocês, né? Que é o assa fácil, a superfície brilhante virada para baixo. Viro o meu pão, faço o corte na lateral e já coloco ele na panela do jeito que eu falei para vocês. A panela já aquecida, coloco o pão dentro, deixo com a tampa por 30 minutos. Depois eu tiro a tampa e deixo mais 20 minutos assando. Então eu viro o pão aqui, faço o corte na lateral, já vou colocar na minha panela e levar ao forno, tá? Vou mostrar o corte aqui e logo em seguida aqui eu vou voltar com o pão nesse processo que eu passei para vocês da panela dentro do forno, tá? E tem que ter a panela, gente, tem que ter a panela de ferro. Se não tiver a panela, o forno da gente não tem vapor, então ele é aberto, não fica uma coisa muito boa, porque o nosso forno não é profissional para pão, tá? Fiz o corte aqui e já vou levar para assar. Pessoal, esse aqui é o resultado aqui do pão já assado, tá? Depois daquele tempo que eu falei com vocês. Coloco ele na panela com o nosso papel aqui que vocês viram eu colocando. Levo ele com a tampa, né, pro forno. Deixo meia hora com a tampa assando. Depois de meia hora eu tiro a tampa e deixo mais 20 minutos do pão assando. Então é esse aqui o nosso resultado. E eu tiro ele da panela, coloco em cima de uma grade para ele esfriar. Deixo ele esfriando mais ou menos uma hora, tá? Porque depois que você tira do forno, ele continua assando por dentro. Então é importante você não cortar logo em seguida que tira do forno e da panela. Deixar ele esfriar numa superfície, numa grade, por mais ou menos uma hora. E esse aqui, pessoal, é o resultado aqui do nosso pão. É essa maravilha. Fica gostoso, crocante. Para tomar café é uma delícia. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.